Vamos lá? Então vamos para nossa quarta aula nesse estudo introdutório do Maple. Hoje vou aprender a fazer gráficos 2D, tá usando o comando plot, algumas opções de formatação, a gente vai ver também. Fazer gráficos animados, uma característica bem interessante, uma ferramenta do Maple bem bacana, tá? Usando o comando animate. Então, a forma de fazer gráfico, o Maple para fazer gráfico, ele é simples, tá? Mas claro, digamos assim, a estética das imagens e análise simples, tá? Tanto que ele funciona de uma forma, o comando é chamado plot, né, de uma forma bem simples na sua versão básica. Então, novamente, sempre sugiro que vocês deem uma olhada no help, tá? Sobre várias possibilidades aqui de trabalhar com esse comando plot. Tá? Então, vamos fazer uma análise dele hoje, depois até vamos avaliar um pouco das opções disponíveis, vou até minimizar a tela só aqui. Então, é simplesmente, da sua forma mais básica, plot e o nome da função. Desculpa, a função que vocês queiram plotar ou a expressão. Então, por exemplo, poderia fazer simplesmente isso, plot de seno de x. Ele automaticamente vai selecionar um intervalo de x aqui razoável para mostrar as características da função e pronto, só isso. Claro que a gente pode fazer muito mais coisa. Por exemplo, eu posso especificar qual é o intervalo que eu quero colocar. Então, eu posso colocar, sei lá, eu quero um x, sei lá, de menos 10 a 10. Então, como é a sintaxe do interesse? Então, funciona assim, ó, coloca a função, tá? A variável, né, que você está plotando, eu estou plotando função de x igual e o intervalo limite que vocês coloquem. Isso fica legal principalmente para funções trigonométricas, colocar, por exemplo, múltiplos de π. Posso colocar aqui, por exemplo, 4 vezes π. Lembrando que o π, número π, é P maiúsculo e minúsculo no Maple. 4 vezes π. Ó, então ele vai mostrar dessa forma. Para funções trigonométricas fica mais fácil identificar as raízes, né, os pontos onde ela é nula. Tá? E basicamente o que a gente faz agora são variações desse comando, só tentando, né, como a gente algébricas, volta e meia vocês vão ter lá, por exemplo, uma função, alguma coisa genérica, por exemplo, uma A vezes x. Claro, se vocês tentar plotar essas expressões que contêm algum parâmetro algébrico, ele não vai conseguir. Tá? Por quê? Porque ele tem que avaliar valores numéricos da curva nesse intervalo, tá? E ele não vai conseguir porque ele não tem o valor de A. Então só funcionaria se vocês, por exemplo, definissem um A anteriormente, sei lá, o A fosse igual a 2. É claro que ele entenderia, né? Ou se vocês quiserem fazer gráficos com diferentes valores de A, vocês teriam que usar o comando subs ou funções, como a gente viu lá na nossa aula 2. Sugiro olhar lá, até a gente vai fazer um exemplinho depois ali. Então cuidem quando vocês forem trabalhar com expressões que contêm argumentos algébricos, garantir que vocês tenham eles definidos para fazer o gráfico. Vocês podem ter também, não precisa entrar com a função direto aqui, vocês podem ter uma expressão salva, por exemplo. Eu poderia ter uma expressão salva numa variável ec. Então eu vou criar uma genérica, vamos ver. É um polinômio, uma cúbica. Tá? Então vamos supor que vocês estivessem resolvendo uma equação diferencial, uma equação algébrica, ou conduzindo qualquer manipulação e vocês quisessem fazer um gráfico. E vocês têm isso armazenado numa variável ec. Então, a gente viu como armazenar variáveis lá na aula 2. Então você pode fazer simplesmente plot, não precisa colocar a expressão inteira, coloca, sei lá, menos 2, assim. Vou pegar aqui, acho que deu uma curva bacana aqui. Tá? Então, ele vai fazer o gráfico para vocês, puxando, né, essa expressão ec. Tem situações onde seria interessante restringir o que está mostrando aqui no eixo y. Tá? Então a gente pode alterar isso da seguinte forma. A gente pode colocar questão de quanto a quanto. Né? Sei lá, vamos pegar de menos 20 a 20. Menor valor. Tá? Dependendo da função, isso pode ser muito alto, principalmente com funções que tendem ao infinito. Então é importante a gente restringir o intervalo. Um exemplo bem tangente x, vamos colocar x igual, sei lá, colocar de menos 10 a 10 também, sei lá, fazer um teste. Então surge isso, bem esquisito, né, esse gráfico. Na verdade não tem nada a ver com a função tangente, como vocês lembram. É que como próximo, limitando aí, vamos colocar, sei lá, de menos 20 a 20 também, testar. Ó, aí vocês conseguem ver ela numa faixa mais
adequada. Então, a gente consegue ver o comportamento, né, aqui nos múltiplos de π, onde ela vai a infinito ou a menos infinito. Tem uma outra opção que dá para colocar nesses gráficos que tem essas descontinuidades, ó, por exemplo, quando ela vai para infinito, depois vem do menos infinito. É um opcional que vocês podem colocar no final. Desconto de descontinuidade, desconto igual a true. Então ele vai remover, ó, essas linhas. Às vezes a gente quer deixar, né, para ver, para mostrar aqui essas pontos, né, assintóticos, onde a função vai para infinito ou menos infinito, ou às vezes a gente quer tirar para deixar o gráfico mais enxuto. Então vocês têm essa opção. Então só vou mostrar de novo como seria a senha aqui. Então são opções que vocês têm para melhorar a qualidade de gráficos, tá? Então vocês têm essas duas opções aqui. Bom, o que mais? Claro, tem atalhos, como a gente viu para outros comandos para fazer gráficos. Por exemplo, vamos supor que vocês tivessem uma expressão aqui na tela. Tá? Nós vamos ter que criar uma. Mas suponha que vocês tivessem uma expressão sendo calculada. Vocês calcularam uma derivada, uma integral, alguma coisa, e vocês querem fazer um gráfico. Quero só dar uma olhada rápida do gráfico disso. Vocês podem usar o comando plot, chamar essa expressão, ou armazenar ela numa variável, como a gente fez, puxar aqui. Ou vocês poderiam ainda na pré, só seleciona, tem essa opção, né? Clica com o botão direito. Como a gente viu, né, nas outras, sempre aparecem funções, ó, por exemplo, para a gente derivar, para a gente integrar, para tomar limite, como a gente viu nas outras aulas. Então ele tem uma ferramenta de gráficos aqui também, ó, gráfico 2D. Ele gera também um gráfico aqui numa faixa arbitrária para vocês, tá? No caso, como é trigonométrica, geralmente ele vai fazer de menos 2π a 2π, né? Então ele faz o gráfico rapidinho para vocês. Tá? E aí, claro, em cima disso vocês podem colocar, construir, inserir parâmetros adicionais. Então, para fazer gráficos, comando plot, função, intervalo e opcionais. Eu já vou falar um pouco mais de opcionais. Antes, como que a gente pode plotar então mais de uma curva no mesmo gráfico? Tá? Então vamos supor que vocês estão resolvendo um problema, lá vocês têm três funções, vocês querem plotá-la no mesmo gráfico. Eu vou criar algumas aqui arbitrárias, tá? Então, por exemplo, sei lá, exponencial de menos 0,5 vezes t. Aí eu posso criar uma segunda expressão que vai ser, sei lá, seno, fizemos seno, cosseno de t. E eu poderia ter uma aqui que seria, sei lá, o produto das duas de cima. Fazer um gráfico bacana. Tá, então, tá, aqui eu criei arbitrariamente, mas suponho que vocês estivessem resolvendo algum problema, fazendo alguma análise, e vocês têm três funções para plotar. Eu quero botá-las no mesmo gráfico. Então a sintaxe é bem parecida. Tá? Então, por exemplo, se fosse fazer só da EQ1, eu faria, por exemplo, aqui, ó, sei lá, de 0 a 12. Então daria essa função. Então eu posso fazer individualmente para cada uma, colocar na EQ1, EQ2 ou EQ3. Se eu quiser colocar as três, o que eu faço é colocar entre colchetes. Tá? Então todas as funções que eu colocar aqui nesse espaço entre colchetes, ele vai plotar simultaneamente. Então aqui, ó, EQ1, EQ2 e EQ3. Então essa é a diferença, ó, em vez de colocar uma única expressão, eu coloco a gente chama no meio, né, de uma lista de expressões, e ele vai fazer os três gráficos no mesmo. Tá? Se vocês quiserem identificar cada uma das curvas, tá, vocês têm a opção, tá, de colocar a legenda, que funciona da seguinte forma: legend, esse é o comando, tá, igual, aí entre colchetes também o nome de cada uma. Daí, sei lá, a gente pode colocar aqui, sei lá, função 1, por exemplo, de vírgula. Como vocês têm três curvas, vocês vão ter que ter três legendas, então, entre aspas, duplas. Então, vou colocar, sei lá, função 2 e função 3. E aí fecha, né, colchetes. Então, ele vai criar aqui uma legendazinha aqui embaixo. Tá? Tem como mudar as formatações, a gente vai ver daqui a pouco, mas ó, a vermelha é a 1, a verde é a 2 e a amarela aqui, marronzinha, é a 3. Tá? Então, basta vocês, para criarem um gráfico com mais de uma curva, simplesmente colocar entre colchetes. Tá? Vocês podem também, ó, isso vale se for fazer uma curva ou mais de uma curva, tá? Vocês podem colocar comandos direto na chamada também, coisas que a gente aprendeu nas outras aulas. Por exemplo,
Vamos supor que eu tenha a função, sei lá, vamos pegar aqui a EQ2 ou EQ3, a EQ3, por exemplo. E vamos fazer um gráfico simultâneo da EQ3, da derivada dela e da integral dela. Então, para a derivada a gente usa o comando diff, ou esse atalhinho aqui. E para integrar o comando int, ou esse atalhinho aqui. Então, a gente pode fazer coisas do tipo assim, ó. Então, eu vou plotar, por exemplo, nós temos aqui a função de t EQ3, ó, então nós vamos plotar a EQ3. Eu poderia calcular a derivada separado e depois colocar o resultado aqui, tá? Ou eu posso, queria mostrar aqui, colocar direto, ó, venho aqui, ó, lembrando que a gente aprendeu na aula anterior, ó. Então é derivada com o tempo, né, só cuidar isso. Então eu posso calcular a derivada da minha EQ3 e eu posso plotar a integral dessa função. Então eu posso vir aqui também, ó, pegar esse atalhinho aqui, ó. Sempre importante a gente usar, né, coisas que a gente aprendeu nas outras aulas. É simples, você tem que usar as coisas de forma integrada. Tá? Estou mostrando sempre só gráfico, só derivada, só limite, só definição de variáveis, mas o importante é que vocês comecem a juntar as coisas. Tá? Então eu ploto aqui, por exemplo, t igual a 0 a 12, ali que a gente tinha colocado. Né? Ó. Então ele vai fazer o gráfico, tá? Tanto da curva, da F3, que seria a vermelhinha aqui, tá? Vocês podem colocar a legenda, né, depois ali, ó. Então ele vai fazer um gráfico da derivada e o gráfico da integral. Tá? Então, só para mostrar que eu posso entrar com as expressões diretamente ou mesmo executar operações aqui na chamada, ele vai executar a operação e vai plotar o resultado. Tá? Então permite esse tipo de coisa. E se a gente quisesse plotar, por exemplo, tá? um extra aqui, ó, várias curvas, tá? Da mesma função, mas com diferentes parâmetros. Por exemplo, se eu tivesse algo do tipo, sei lá, vamos criar, se eu quisesse fazer um gráfico aqui, ó, sei lá, de exponencial de menos k vezes t de 0 a 10. Tá? Ele não vai funcionar, né, como a gente viu, porque não tem um k definido, ele não consegue fazer o gráfico, e eu gostaria de fazer gráficos para vários valores de k. Então tem várias maneiras de fazer isso, tá? Olhem lá a aula 2, eu poderia criar cópias usando o comando subs para diferentes valores de k, ou uma coisa que é mais rápida de fazer nessa situação, claro, isso vai depender muito da situação, mas nessa situação seria criar uma função, por exemplo, ó, como a gente viu, ó, como é que se cria uma função? Para quem não lembra, olha lá na aula 2, ou dá para pegar direto aqui, ó, esse exemplozinho, ó. Então colocamos aqui, ó, vamos criar uma função, ó. Então vamos criar uma função f, tá, vamos colocar que ele vai ser então função do meu parâmetro k e do tempo, tá? E ele vai ser simplesmente essa expressão aqui, ó. Vamos tirar ele aqui. Tá? Então, quando eu pedir, se vocês lembrarem daquela aula, por exemplo, um f de 1 de t, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa expressão aqui, vai manter o t variável, né, e vai colocar o k igual a 1. Se eu colocar aqui um f de 3, ele vai trocar aqui pelo k. Então, vocês podem criar uma listinha, ó, aqui, ó, colocando coisas do tipo. Ó, posso colocar aqui, ó, diferentes valores agora. Então, por exemplo, posso colocar, sei lá, vamos colocar, vai cair muito rápido, vou colocar 1, constante de carga 0,5 e 0,3, por exemplo. Ó, então, ele vai mostrar, ó, 3 curvas da mesma função, tá? Simplesmente variando um parâmetro. Tá? Isso é algo que é bem útil lá, por exemplo, vocês resolvem uma equação diferencial, por exemplo, isso aqui, se vocês lembrarem, decaimento exponencial, surgem vários problemas. Tá? Por exemplo, isso aqui surge lá com uma reação de primeira ordem, a concentração cai de um valor de C a 0, aqui no caso 1, proporcional à exponencial de menos kT, onde cai a constante cinética. Então, vocês podem testar como é a dependência da concentração com o tempo para diferentes valores de K, de uma forma bem prática, de uma forma bem direta. Bem, para trabalhar com formatação de curvas, vamos ver rapidinho, tá? Vocês têm várias opções, quer ver se vocês colocarem no plot, ó, acho que eu já até deixei aberto, ele vai ter aqui no final, ó, do plot, do help, ele vai ter options, ele vai mostrar todas as opções que vocês têm disponíveis, tá? Para manipular, até com alguns exemplos aqui. Eu vou mostrar o mais simples aqui, depois uma forma de pegar um atalho. Tá? Vocês aqui, no caso, vão pegar essa aqui. Uma a gente já viu, né? Vamos só
copiar e colar ali, que, por exemplo, seria o Legend, tá? Então vamos fazer aqui, na verdade a gente pode colocar legenda, então é um opcional. Então, o opcional seria, sei lá, vamos chamar de, sei lá, curva A, curva B, curva C, fecha. Eu posso mudar, por exemplo, cor. Então, color seria um dos opcionais, tá, que vocês vão encontrar aqui nesse help. Tá? Então, color. E aí vocês colocam por extenso mesmo o nome das cores. Tá? Então, vocês podem colocar ali, por exemplo, blue, sei lá, black. Pode colocar, sei lá, vamos ver, vamos colocar um red. Então ele vai colocar na sequência essa curva, ele vai colocar como azul, essa como preta, essa como vermelha. Tá? Tem comandos, por exemplo, para aumentar a espessura, que seria o thickness. Tá? Então eu posso colocar, se a gente olhar lá no manual é por números, né? Posso colocar uma para todos, ó. Enfim, tem várias coisas que eu posso fazer, ó. Uma que é importante é o rótulo, os nomes, né, dos eixos. A gente usa aqui o labels. Tá, esse também, então a gente coloca o nome do eixo X, então podemos colocar, por exemplo, tempo em segundos, e daí no eixo X podemos colocar algo do tipo, sei lá, concentrações, sei lá, inventando aqui uma coisa, então, sei lá, ppm. Opa, faltou fechar o colchetes, aqui. Tá, então vocês podem clicar no gráfico também, ó, ampliar, tá, e é isso. Então vocês têm várias formas de criar opções, tá, aqui. Tem uma outra forma que é a seguinte, ó, que funciona também, que é a seguinte. Vou pegar um outro gráfico aqui, eu vou pegar esse aqui, por exemplo. Que é vocês fazerem diretamente em cima da curva, ó. Então, por exemplo, vocês podem clicar, e quando clicar com o botão direito, vai aparecer várias opções aqui, ó, de formatação do gráfico, ó. Então, por exemplo, eu posso clicar em cima de uma curva, escolher, por exemplo, o estilo dela, os símbolos, se estiver usando estilo, qual tipo de linha, por exemplo, posso colocar uma linha traço ponto numa, posso aqui mudar a linha, a largura da linha, então posso aqui dinamicamente alterar, tá? Então posso vir aqui e fazer a mesma coisa, tá? Então posso mudar a cor, posso pegar e alterar o formato dos eixos, tá? Então eu posso colocar o eixo na forma de moldura. Então eu posso fazer vou colocar várias opções aqui em cima, tá? Vou colocar várias formatações, mas o problema é o seguinte, tá? Se vocês podem alterar várias propriedades do gráfico sem mexer no comando, mas se vocês reexecutarem o comando, ele vai apagar tudo que vocês fizeram. Por exemplo, mas agora eu não quero mais fazer da EC3, eu quero fazer o gráfico, sei lá, por algum motivo, da EC2, eu me confundi. Aí vocês colocariam EC2, aí quando vocês executar, vocês vão perder toda a formatação. Tá? Então, claro, que eu mudei a função, obviamente, né? Mudou o gráfico, mas o mais importante é que ele perdeu aqui toda a formatação. Então, por isso que é interessante, né? Como vocês vão executar a mesma planilha diversas vezes, provavelmente é que vocês criem comandos, tá? Uma forma de, se vocês, sei lá, não querem olhar no manual, ficar procurando, vocês podem fazer o seguinte também. Vocês podem, quando vocês têm uma expressão, vamos pegar uma expressão que a gente já fez um gráfico lá anteriormente, vou pegar essa aqui, por exemplo. Só vamos colar ali embaixo por praticidade. Então aqui, por exemplo, eu posso pegar uma expressão e posso usar uma ferramenta aqui que é chamada de aqui, ó, gráficos, como a gente tinha feito, mas vamos no construtor de gráficos. Então ele vai dar algumas opções, vamos pegar o 2D. Então vocês clicam aqui em opções e vocês podem alterar várias coisas aqui. Ele vai criar um comando para vocês com todas as chamadas. Por exemplo, eu posso colocar linha tracejada, linha dash, posso colocar uma espessura média, posso mudar a cor, tem várias opções aqui, com os nomes bem diferentes aqui, tá? Então vocês podem escolher qual a cor, vocês podem mudar tamanho de fonte e várias outras coisas que vocês podem alterar, só para mostrar. Então quando vocês derem o plot, ó, ele vai criar um gráfico e ele vai dar várias, digamos aqui, formatações para vocês e vocês podem editar do jeito que quiserem, ó. Então vocês podem vir aqui na mão e mudar o intervalo, pode até pegar outra função, não necessariamente essa aqui, e usar aqui como template isso que ele cria.
Tá? Então, só de novo, né, vocês vão na ferramenta aqui, ó, com o botão direito, gráficos, construtor de gráficos. A de formatação seria isso, ele meio que não é muito amigável nesse sentido, mas dá para fazer gráficos bem bacanas. Tá, vamos lá.